Paz do Senhor, amados adolescentes, espero que todos estejam bem. Deus abençoe a vida de cada um, proteja. E hoje a gente vai falar sobre a nossa 7ª lição, que tem como título Na separação entre os pais, como agir. O texto bíblico se encontra em Mateus 19, do 1 ao 12, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e o curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés a dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: Nem todos são aptos para receber este conselho, mas apenas aqueles que é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. O texto em destaque, tá em Mateus 19,6, que diz assim: Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Hoje vamos falar sobre a separação entre pais e como devemos agir diante dessa situação tão delicada. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre IBGE em relação ao ano de 2019, sobre, no Brasil, os números de divórcios que aconteceram no Brasil no ano de 2019. No Brasil foram 373.216 divórcios. Aumentou 8,3% em relação a 2016. E não se tem um percentual fixo, em relação ao número de divórcios que está acontecendo entre as pessoas que são cristãs. Mas eu fiz uma pesquisa, pelos dados que foram apresentados, cerca de 25% de pessoas que são cristãs no mundo evangélico também aconteceram o divórcio, cerca de 25%, Entre 100% de pessoas que casaram, 25% se divorciaram. Então, é um número bastante significativo de pessoas que se separaram, pessoas do nosso meio cristão. O primeiro ponto tem como título Entendendo a vontade de Deus para a família. Como vimos nas lições anteriores, Deus ele constituiu o homem e a mulher, e ali ele fez o que? A primeira família, a primeira unidade familiar. E em Mateus 19:6 diz assim, De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui deixa bem claro que Deus, o objetivo de Deus para a família é que essa família seja indissolúvel, que não haja separação entre os casais que se decidiram dar-se matrimônio, que esse matrimônio ele permaneça até a vinda de Cristo ou até a morte de do homem ou da mulher, no caso,
Então, é importante, né, para a gente ter consciência que Deus, ele fez o casamento, né, ele construiu a família, para que essa família vive sempre em união. A expressão bíblica sobre a unidade familiar implica diversos problemas que uma possível separação causa na família. A mais terrível é o rompimento da unidade familiar, que sabemos é o lugar para habitar o amor de Deus derramado sobre nós. Deus, ele quer que a nossa família, né, que a família de vocês, né, continue unidos, juntas, né, que não haja separação entre a família. O segundo ponto tem como título Compreendendo a Realidade da Separação. Os casos de separação na família têm aumentado bastante, inclusive no nosso meio cristão. Por outro lado, também existe um outro conceito de família que é tanto propagado pela sociedade. E muitos desses conceitos de família que é propagado pela sociedade vão de encontro à palavra de Deus. Além desses conceitos de família, também tem o caso da separação dos casais, né? Que se dão pelo crescimento do egoísmo e do reflexo do imediatismo, até mesmo para a tomada de decisões tão críticas, sem pensar, sem levar em consideração o contexto familiar que será afetado com a separação, principalmente com os filhos, né? Os filhos que não têm culpa nessa situação são os que mais sofrem com a separação dos pais. Mas, infelizmente, vivemos em um mundo marcado pelo pecado. E Jesus, ele mesmo nos preveniu em relação a isso, né? Ele disse que ele nos falou que teríamos uma vida em abundância, mas também deixou bem claro, né, que no mundo iríamos sofrer, mas que a gente deveria ter coragem, porque ele venceu e também nós iremos vencer. São diversos os tipos de problemas familiares que pode causar o sofrimento da família e pode levar a um processo de uma separação dos pais e a sua consumação. Nas escrituras, Jesus deixou bem claro que um dos problemas que podem causar separação é o endurecimento do coração do homem. Às vezes, nossos pais são os que possuem o coração mais endurecido. Mas o que podemos fazer? O terceiro ponto tem como título separação. E agora? Saiba que você pode ser a pessoa usada por Deus para mudar o rumo da situação de separação e, com a ajuda de Deus, retomar a comunhão da sua família. Então, como é que você deve agir diante dessa situação, né? Primeira coisa, você deve orar ao Senhor e pedir direção e sabedoria para saber como agir diante, se por acaso você viver numa situação dessa, né? E segundo, usar as palavras com cuidado e na hora certa. Saber o momento certo de falar, de se expressar. Às vezes o silêncio ele é muito importante. Então a gente tem que ter sabedoria no falar, no momento certo para falar. Terceiro, honrar e obedecer os seus pais. Independente do que esteja acontecendo com seus pais, situação que esteja acontecendo, os conflitos entre os seus pais, você deve honrar sempre os seus pais e obedecê-los. Outro ponto também aqui é conversar com os seus pais, ter uma conversa franca, né, clara, né, conversar com eles sobre a situação que está acontecendo. Então é importante isso, ter uma conversa franca. Outro ponto também que você pode contribuir é procurar auxílio especializado para a resolução de conflitos familiares. Né? Alguém que possa ajudar nesse momento tão difícil que sua família está passando. Liberar o perdão, se for uma situação muito conflituosa, liberar esse perdão, que é muito importante. E também conversar com o pastor e a esposa do pastor sobre essa situação, né? Que com certeza eles podem ajudar e orientar. Entretanto, nem sempre é possível uma reconciliação, né? E acaba a separação ocorrendo. Então, para concluir, o que é que a gente pode dizer para vocês nesse sentido é que no processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e a perdoar.
orando e buscando ser reflexo de amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia em sua família. Ao falar com seus pais, lembre-se, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva, a ira. Que Deus ele possa abençoar a família de vocês. Que a família de vocês continue a família unida, abençoada, né? E ore para Deus preservar cada vez mais a família de vocês. Deus abençoe em tudo. Amém.